Cuidados com o espírito e como não ser enganados por doutrinas de demônios. Bem-vindos, bem-vindas a esse vídeo, a mais essa aula que eu montei para a gente conversar a respeito dos cuidados com o espírito, porque a gente também tem que prestar atenção nisso. Para você que não é meu aluno, não é minha aluna, não conhece meu trabalho, eu preparei uma aula aqui especial para você, ter algumas dicas importantes para você levar para a sua vida, para você crescer no seu relacionamento com Deus. Então vamos começar. Eu vou aumentar a tela. Cadê? Aqui. Cuidados com o espírito. Eu vou falar sobre os cuidados que você deve ter espiritualmente e de que forma esses cuidados podem te resguardar de você não ser fisgado por esse tanto de doutrinas de demônios que cercam a gente, que fazem parte da vida da gente, infelizmente. Sabe que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, com a internet, as informações elas correm numa velocidade muito grande e é essencial você estar atento às armadilhas que são feitas para captar os nossos sentidos e as nossas emoções. E principalmente você tem que desenvolver a sua inteligência espiritual, porque é ela que vai te trazer o discernimento de saber chamar o que é bom de bom e o que é mal de mal. Como a gente vê no verso de Isaías, capítulo 5, verso 20, que diz: ai dos que chamam o mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Aqui a gente vê um sinal claro, né, um alerta claro do profeta Isaías, Yeshayahu, quando ele mostra que o nível da cegueira espiritual da pessoa faz ela inverter completamente os valores das coisas. E se você é uma pessoa, deixa eu até aumentar aqui, ficar olhando mais para falar isso. Se você é uma pessoa que não enxerga que nós vivemos uma batalha espiritual, você não enxerga essa luta no metafísico, então realmente é urgente que você desenvolva a sua inteligência espiritual para ter esse discernimento, tá? Eu vou compartilhar alguns aprendizados que eu tive e que mudaram a minha vida, mudaram a minha percepção das coisas, e eu não estou sendo original em nada aqui, né? Esses aprendizados eu tive através do estudo profundo das Escrituras e, em parte, em alguns casos, eu recebi revelação do Espírito Santo de Deus, de Yahuwah, né? Que me deu esse discernimento. Então, quanto mais eu busco do Criador, quanto mais eu estreito meu relacionamento com Ele, mais eu recebo em troca. E é aí que está o negócio, né? Se você não se esmerar, se você não se dedicar no seu relacionamento com o Criador, em buscá-lo, em tentar ouvi-lo, tentar compreendê-lo, meditar na palavra dele, realmente você não vai receber essa troca, você não vai ter essa troca e esse contato do Espírito Santo ao ponto de você ouvir a voz dele, tá? Deixa eu passar aqui. Aqui. E para compreender a respeito dos cuidados com o Espírito, primeiro você deve ter a noção bem clara a respeito da sua formação, o que você é, as partes que te compõem. E para isso eu sugiro que você assista o vídeo que eu postei no YouTube, que está aqui a imagem, como vencer a guerra espiritual. Lá nesse vídeo eu explico sobre os 3 corpos e como eles dependem entre si. E então eu parto agora, considerando que você já assistiu esse vídeo, eu vou prosseguir aqui. Mas se você não assistiu, pode continuar vendo aqui esse vídeo e aí depois você vai para esse outro material que eu acredito que você vai gostar bastante. Ao passo que nós somos 3 partes, corpo, alma e espírito, tenha em mente que o espírito é inacessível às trevas. O diabo e seus demônios simplesmente não têm capacidade de acessar o espírito de nenhum ser humano, tá? E aí eu te pergunto, você sabe por quê? Porque o espírito, ele é o sopro da vida que foi inserido nas narinas de Adão. Igual a gente tem nesse texto aqui de Gênesis, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou o espírito da vida nas narinas de Adão. O espírito, ele é a porção da vida do Senhor dos Espíritos. O próprio Criador de todas as coisas, ele cedeu de si mesmo
para essa porção de vida de espírito para dar a cada ser humano. E aqui no livro de Enoque, eu separei esse versículo porque ele tem uma chave de entendimento muito interessante. Eu vou ler primeiro o verso. O Senhor dos Espíritos se sentou em seu trono de glória. O espírito de justiça se pulverizou sobre ele, e a palavra de sua boca exterminou a todos os pecadores e injustos, e nenhum deles subsistirá frente a ele. Por que eu separei esse trecho? Principalmente por causa da noção de Senhor dos Espíritos. No livro de Enoque, que é um livro apócrifo, um livro maravilhoso, muito bom mesmo para a gente aumentar o entendimento da própria escritura da Bíblia em si, ele traz esse conceito de o Senhor dos Espíritos, porque junta também com o pensamento aramaico, né, de o doador da vida, porque sem a vida de Deus, de Yahuwah, não existe nada. A matéria não consegue se manter. Então, essa ideia no livro de Enoque que fala do Senhor dos Espíritos traz isso, porque quando a gente morre, o Espírito, que é a porção da vida que nos torna uma alma vivente, igual fala no livro de Gênesis, essa porção volta para o Senhor dos Espíritos. Ele pega de volta o Espírito. E uma coisa que é interessante, aí a gente liga no porquê que o diabo e os seus demônios, eles são condenados. Porque essa é a condenação do diabo e os seus demônios. Eles foram destituídos da vida de Deus, da energia que sustenta todas as coisas. E é exatamente por esse motivo, que é um assunto tão profundo que eu fico tentando montar as palavras na cabeça, mas ele foi destituído da vida de Deus, essa energia que sustenta todas as coisas, que mantém a matéria existente, tá? E é por isso que o diabo e os seus demônios, eles têm a necessidade do ser humano, da existência do ser humano, porque nós, como temos o sopro da vida de Deus dentro de nós, essa fagulha do Espírito, eles precisam dessa energia para se manterem. Eles estão condenados a essa situação de dependerem do ser humano. Olha, imagina a raiva que o diabo tem de nós. Eu quero ler esse trecho aqui de Gênesis 1:1 até o verso 4. No princípio, Deus criou céu e terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Taraná, aí a gente vai até o verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Quando fala nesse verso 4 de Gênesis 1, que ele fez a separação entre luz e trevas, aqui é a guerra celestial que ocorreu antes da criação do mundo, quando o Criador, ele retirou da sua luz, e aí então surgiram as trevas. Porque as trevas, a parte sem luz, ela de fato ela não existe. O que existe é a luz. E é por isso que o diabo ele não pode tocar o seu espírito. Vou aumentar aqui de novo. Por isso que o diabo não pode tocar o seu espírito, porque essa porção, ela está sob a tutela, ela pertence e é distribuída pelo próprio Criador das coisas, né? Então ele não consegue tocar. O espírito é a porção de vida eterna que a alma herda ou não lá no juízo final. Por isso que a gente diz que o espírito não morre, tá bom? O que está sob julgamento é a sua alma. A vida também é energia, a energia vital de Yahuwah, de Deus. E tudo mais no universo é elétrico. Então, visto que as trevas são destituídas dessa energia vital, eles se veem obrigados a recorrer à energia de vida contida no ser humano. E a isso a gente dá o nome de possessão demoníaca. Então, quando a gente fala de cuidados espirituais, na verdade, essa não é uma expressão muito boa, porque o espírito ele é intocável. Ele está guardado e ele é cedido, distribuído exclusivamente por Deus.
No entanto, quando a gente olha para as outras duas partes do nosso conjunto como ser humano, a gente tem a alma e o corpo de carne e sangue. Se tem algo assim que me incomoda é ver o descaso de muitas pessoas com o próprio corpo. Porque à medida que eu vou ficando menos ignorante do que eu sou a respeito do que é o meu corpo, eu passo a adotar hábitos e comportamentos mais saudáveis para resguardar o meu corpo, o meu templo, para me curar. É um ato de respeito com o meu corpo, que é o meu templo, tá? O corpo de carne e sangue, ele é o veículo através do qual a sua alma se manifesta nessa vida. Então, presta atenção nisso. Tudo na alma, tudo começa na alma e então se manifesta no corpo. Não tem exceção para isso, porque essa é uma lei celestial. Se você pensar, quem que nasceu primeiro? Primeiro veio a sua alma e só então foi formado o seu corpo. Isso é uma questão de hierarquia, é precedência, não tem como a gente desconsiderar isso. E uma coisa que é interessante, aqui eu vou ler o livro o capítulo 21, verso 10 de Deuteronômio. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu levares deles prisioneiros, e dentre os presos vires uma mulher formosa, e a cobiçares e a tomares por mulher. Então aqui a gente tem uma situação interessante que eu peguei como exemplo na Torá, para mostrar a relevância do seu corpo. O que fala nesse trecho aqui que eu peguei de Deuteronômio? Que aquela mulher, que o homem se interessasse por ela deveria ter os cabelos raspados e as unhas cortadas, ela ficaria separada por 30 dias, né? Então esse homem não poderia tocar essa mulher, ele não poderia fazer nada com ela, ela seria alimentada com a alimentação de Israel, a alimentação pura, que está em Levítico 11, e ao final desse período ela ia chorar aos pais dela, como fala, né, lá na escritura, e ao final desse período ela escolheria se ela ia querer ou não se integrar a Israel e se tornar esposa daquele homem. Caso contrário, se ela não quisesse, ela tinha a sua vontade respeitada e ela poderia ir embora, tá bom? Sem nenhum dano. Por que eu falei isso? Tudo que você é na sua alma, vou aumentar de novo para falar para você. Tudo que você é na sua alma reflete no seu corpo. Não só o que você come, mas o que você pensa, o que você fala, a forma como você age, todas as suas ações. Então, os seus pecados, eles ficam impressos no seu veículo. Quando a palavra fala dessa mulher que foi capturada, porque eram de povos inimigos, dos pagãos, lembra? Eles tinham os hábitos e as idolatrias deles, eles faziam rituais abomináveis, tá bom? Então a pessoa fica com o pecado impregnado nela, literalmente. Os cabelos e as unhas e outras partes do corpo, mas os cabelos e as unhas, eles registram os seus pecados. E aí, quando a Escritura fala de raspar o cabelo e cortar as unhas, na verdade, uma purificação que essa mulher está passando. Então, ela teria essa parte da purificação e também a parte da alimentação, para ela estar totalmente limpa, para ser elegível a uma esposa de Israel. Olha só a profundidade do assunto, né? Deixa eu ver no próximo quadro aqui. Essa instrução, ela parece sem sentido, você pode achar que ela é arbitrária, tá? Mas não tem nada na Escritura sem sentido. Não tem nenhum verso na Escritura que seja descartável. Tanto que o próprio Jesus, Mashiach, ele disse que nada seria abolido, que nenhuma letra poderia ser descartada. E esse é o ponto aqui. Quando a gente fala do corpo, o corpo, ele sendo o veículo da alma, ele é o canal de entrada de maldições, porque os pecados somente podem ser cometidos a partir do seu corpo.
Simples assim. A alma sozinha, ela não consegue pecar, mas o corpo é o veículo do pecado e da bênção. Então, quando a gente fala de cuidados espirituais, a primeiríssima ação a tomar é transformar os seus hábitos, como tratar o seu corpo, o seu veículo. A imoralidade sexual, ela abre portas para demônios, assim como a alimentação imunda abre portas para demônios. Não foi por acaso que os hebreus, depois que eles saíram do Egito, que eles ficaram vagando 40 anos no deserto, eles ficaram se alimentando do maná dos céus, do pão dos céus. Aquilo foi para uma purificação absoluta de um povo que era escolhido, tá? A única forma de você não ser tragado por essas inúmeras doutrinas de demônios que nos cercam é se você for morada do Espírito Santo. E você sendo morada do Espírito Santo, aí você recebe o discernimento que vem dos céus. Sabendo que o único templo que o Espírito Santo habita é o corpo humano, você já deve imaginar que o próprio Deus, ele não vai aceitar uma morada imunda e povoada de demônios. E é aí que entra a obediência aos mandamentos que estão distribuídos ao longo do Pentateuco, ao longo da Torá. De fato, os mandamentos, eles não garantem a salvação, porque a salvação é exclusividade de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Mas os mandamentos, eles servem para que a gente se torne templos dignos do Senhor, porque ele não habita onde existe pecado. E os mandamentos servem para te mostrar o que é pecado e o que não é pecado. É isso, preto no branco, tá? Então aqui eu vou mostrar agora algumas dicas para você começar nessa caminhada de purificação. Primeiro passo, estude e pratique a lei alimentar de Levítico 11. Cara, leia o capítulo 11 de Levítico. Lá está falando os animais, para você identificar qual animal é puro e impuro, tá bom? Segundo, estabeleça uma rotina diária de oração. Você tem que ter um momento exclusivo com o seu Criador. Pratique o jejum para a sua purificação. O jejum, ele não é uma moeda de troca. Não é para barganhar nada com o Criador, com Deus, tá bom? Você jejua para purificar o seu templo e então ouvir mais de Deus, e então receber mais da inspiração do Espírito Santo, tá? E aprenda os mandamentos. Começa, você tem, a cada dia que você acorda, que você tem o sopro da vida, é uma chance, é um dia para você se aproximar dos mandamentos, por você mesmo. E pode pensar que isso é bobeira, você pode pensar que seguir os mandamentos, aprender os mandamentos é bobeira. Mas você pode pensar assim, por que é que eu tenho que aprender os mandamentos? Porque se a gente já tem a remissão pelo sangue de Jesus, então tá tudo liberado. Na verdade, não. Se você quer ser um discípulo do mestre, o discípulo é aquele que imita os passos do mestre. Então você tem que dar o seu melhor para o Cordeiro. Ele deu o melhor dele para você, ele sangrou por você, ele morreu por nós. Então o mínimo que a gente deve a ele é a obediência, tá? E a resposta para isso, por que eu tenho que aprender os mandamentos? É uma resposta muito simples. Porque você precisa compreender o que está fazendo de errado. Se você não conhece as regras, você não sabe quais você está violando. E existem regras, tá? Eu vou te contar um segredo que muitas vezes acontece de uma pessoa não ter as suas preces atendidas, ou então a pessoa não recebe resposta de Deus. E aí ela pode pensar que Deus não está ouvindo, quando na verdade ele não responde porque ele já deixou escrito na palavra. Tá tudo lá. Nada falta nas escrituras. E o que eu quero dizer para você? Se você tem interesse em aprender de uma maneira objetiva, leve,
eu te convido a conhecer o meu portal de conteúdo, O Caminho do Discípulo, tá? Que eu tenho áreas de treinamento lá, mostrando essas doutrinas de demônio, explicando a origem delas, justamente para você não cair nessas armadilhas, tá? Tem uma área voltada para mulheres. Eu vou deixar o link na descrição, que tem uma apresentação do portal, para você ver do que se trata. É uma iniciativa justamente para promover o desenvolvimento espiritual nessa geração, que eu creio que é a geração que está se preparando para receber o Cordeiro dos Céus, porque ele vai voltar, Maranata. E muito obrigada por você ter assistido até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.